vai se organizar para pagar. E sei também que tem muita gente migrando para outras operadoras. Fazer o quê, né? Fazer o quê, sim? Ir para o Bloco de Esportes, para as notícias do esporte com ele, com Walter Lima. Oi, Valtinho, bom dia. Bom dia para todo mundo. Tudo bom com você? Tudo. Quem não tá muito legal é a torcida tricolor, né? Que foi... Sim, menino, que história é essa? Pois é, essa notícia foi dada ainda na semana passada. Por ironia, na véspera de Natal. Que presente para a torcida tricolor, hein? A polêmica ainda repercute nas ruas de Salvador. O Bahia aumentou o preço dos ingressos para 2011. Quem quiser ver o Bavi em Pituaçu, pelo Campeonato Baiano, por exemplo, vai ter que pagar um valor mais caro até do que vai ser cobrado pelo Corinthians para os jogos na Libertadores da América. Vamos ver. Você se lembra das filas encaradas pelo torcedor para apoiar o Bahia nos últimos jogos da Série B? Esqueça essas imagens para 2011. Apesar do time só começar a jogar a primeira divisão do Brasileirão no mês de maio, a diretoria preferiu aumentar o valor dos ingressos para as partidas do Campeonato Baiano. R$50. É este o preço que o torcedor vai ter de pagar para ver um jogo do Bahia pelo Campeonato Baiano do ano que vem. Só para se ter uma ideia, é o mesmo valor que o torcedor do Corinthians vai pagar para ver um jogo do Timão pela Libertadores da América. A novidade, é claro, não agradou nem um pouco a galera tricolor. Falta de respeito com os torcedores. Como é que pode na campanha da primeira divisão agora, que apesar do apoio da torcida, e aumenta o ingresso para R$50 com um salário desse que nós ganhamos? Está muito salgado o preço. Assim, poderia ser para o Campeonato Brasileiro, né? Está na primeira divisão agora, jogadores caros vão vir e esse preço está adequado para o Campeonato Brasileiro, para o Baiano não. Para piorar, o Bavi em Pituaçu também vai ter um preço diferenciado. Prepare o bolso. Os valores podem variar entre R$60 e R$120. Tem gente que já avisou que não vai. Esse preço realmente eu não vou. Não vou também. Mais caro ainda, não tem condições. A principal reclamação, Daniela, é que assim, para o padrão do Campeonato Baiano, para o nível do Campeonato Baiano, não valeria cobrar um valor de ingresso no patamar de uma Libertadores da América. E o que é que o Esporte Clube Bahia, o que é que os responsáveis falam sobre isso? Porque é uma política de preço para adequar a realidade financeira do clube e que essa prática de valores será mantida para 2011. Inclusive, vão aumentar até o rigor na cobrança da carteira de estudante para acesso à meia entrada, que só vai liberar apenas um ingresso de meia entrada para cada estudante, antes podia liberar até 4, dependendo da circunstância do jogo também. Então vai ser uma política assim, bem agressiva, vamos usar a palavra certa, bem agressiva de preços para que o Bahia tenha um caixa, né, pago pela torcida para 2011. Então me fala uma coisa, quanto vai custar o ingresso no final das contas? Ingresso Campeonato Baiano, Bahia e Feirense, primeiro jogo do Bahia em casa pelo Campeonato Baiano, R$50. Peraí, calma, devagar, que na minha cabeça. Respira fundo. Peraí que eu preciso de tempo para calcular aqui, senão o chip, tico e teco dão tilt. R$50. Então, se eu tenho um filho, digamos que de 12 anos, eu não tenho, mas se tivesse, uma mulher, um marido, um filho e uma filha pagam R$200? Se os dois filhos tiverem a idade para pagar inteira, vocês vão pagar 200. Aí paga módicos 150, se tiver meia entrada. Se vocês quiserem ir para o Bavi e quiserem ficar na área das cadeiras, cada um vai pagar R$120. Vem cá, o que se passa? Me perdoe, com todo respeito, a gente compreende que o time precisa, a gente compreende que as empresas precisam. Agora, de onde acham que uma pessoa vai tirar R$50, gente? R$50 é dinheiro, um salário mínimo ainda é R$510. Vamos ter noção das coisas. Para ter um outro comparativo, quem vai assistir o jogo do Fluminense no estádio Engenhão, Fluminense campeão brasileiro, no estádio Engenhão, paga no máximo, R$40 para assistir, para comprar um ingresso de arquibancada. 20 a meia. R$40 para assistir o campeão brasileiro. E o Bahia, evidentemente, não que não seja um time merecedor do título brasileiro, mas... Sim, mas a questão maior, né? Não é ser merecedor ou não ser merecedor. A questão é o merecimento que a torcida tem, bonita, fiel, grande, enorme, de um preço que ele possa pagar. Eu vou mais além. Eu acho que se a Fonte Nova ainda estivesse de pé, não tivesse acontecido tudo aquilo, a gente teria uma maior capacidade de estádio. Talvez eles poderiam até praticar um preço mais em conta. Mas a capacidade de Pituaçu, 32 mil pessoas, eles querem fazer caixa.
Que absurdo, gente. E vem cá, e o dinheirão todo que rola nas transações de jogador? O jogador foi vendido por R$1 milhão. O máximo que aconteceu até agora envolvendo o Bahia aí foi o empréstimo do Vander, o meia Vander, grata revelação das divisões de base para o Flamengo. Empréstimo, não é venda. Venda é 1, 2, 3 milhões de reais pelo passe. Eu continuo sem entender, porque tantas transações milionárias com jogadores de futebol e os times sempre sem dinheiro, sempre sem dinheiro. Você lembra do Daniel Alves, que recebeu o título de cidadão soteropolitano? Ele foi vendido por R$500 mil. E hoje é um dos jogadores, um dos laterais direitos mais valiosos do mercado mundial de futebol. E já que a gente está falando desse mercado mundial de futebol, de repente os R$50 de ingresso que o torcedor vai ter que pagar em 2011 para assistir um jogo do Campeonato Baiano seria para pagar o salário de um possível reforço que o Bahia pode estar trazendo. O Tricolor pode fechar mais um reforço. É o meia Ramon, não aquele que defendia o Vitória, mas um jogador que está no CSKA da Rússia e já passou por Flamengo e Corinthians. A gente tem a imagem dele aí. Esse jogador confirmou a negociação com o Bahia pelo Twitter. E o diretor de futebol, Paulo Angione, também afirmou que existe a conversa entre o clube e o jogador. Tá ele aí, com a camisa do Flamengo. Segundo o Ramon, só depende do CSKA, que é detentor dos direitos federativos dele, liberar o passe do jogador para o jogador vir para o Bahia. Então, esse jogador aí, meus amigos, pode aparecer aí a qualquer momento no elenco tricolor. De repente, é o cara que vai justificar os R$50 pagos de ingresso. Se aqui o torcedor vai querer fazer isso. Para justificativa, você pode utilizar duas palavras, justificativa e desculpa. Cada um com a palavra o torcedor. Pronto, com a palavra o torcedor. Escreva pra gente, bahianoar@tvitapuã.com.br. Diga, o que é que tu tá achando de R$50? Módicas onças, é uma onça, R$50, não. O que você acha disso? Escreva. Vamos lá. Vamos falar do Vitória, né? Vamos falar do Vitória. Por favor. O Vitória anunciou nesta quarta-feira seu terceiro reforço para a temporada 2011. Não podemos dizer que é um grande reforço, na verdade é o retorno de um jogador. Trata-se do atacante Neto Baiano, que volta para cumprir seu contrato com o clube. O jogador é um dos 5 maiores goleadores rubro-negros nos últimos 5 anos. E o autor do gol 1000 no Barradão. Neto atuou de janeiro a junho de 2009. Esse é um dos jogos do Neto Baiano em que ele jogou contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aos 28 anos, o Neto estava emprestado ao Jeff United do Japão, desde julho de 2009. Agora se junta ao elenco. Por que ele foi anunciado como terceiro reforço? Havia a possibilidade do clube japonês renovar o empréstimo do jogador e contar com o Neto Baiano para a temporada 2011. Como a negociação não se concretizou e o jogador pertence ao Vitória, ele volta para o clube rubro-negro e é anunciado como reforço. O Neto Baiano aí, que deixou muita gente com saudade, de repente pode ser o cara, a referência no ataque rubro-negro para a temporada 2011, Daniela. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? São essas as notícias do esporte, pelo menos para hoje, né? Tá bom, mas amanhã tem Baianoá também. Tem. O último Baianoá de 2010. E nós estaremos vai ser emocionante. Juntos. Um beijo, Valeu. Meu querido Valtinho. Bom dia para todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Walter Lima. Será que ele é parente de Carol Lima, do Bahia Record? Ah, não, né? É só uma coincidência de nomes. O Bahia Record rola todos os dias à noite aqui na TV Itapuã. Carolina Lima e Marcos Pimenta. Ah, e falando sobre a Rede Record, sobre a programação...